O bebê é filósofo. O que as mentes das crianças nos dizem sobre a verdade, o amor e o sentido da vida. Um livro de Alison Gopnik. Introdução. Uma bebê de 1 mês fixa o olhar no rosto da mãe, com uma grande concentração de sobrancelhas enrugadas e subitamente oferece um sorriso beatífico. Claro que ela deve ser a sua mãe e sentir amor, mas para ela o que serão o ver e o sentir? Como será ser-se bebê? Uma miúda de 2 anos oferece a um estranho de olhar esfomeado um chupa-chupa meio mastigado. Poderá uma criança desta idade já sentir empatia e ser altruísta? Uma menina de 3 anos anuncia que só virá jantar se for posto à mesa um lugar para as Barbies, as pequenas gêmeas de cabelo púrpura que vivem no seu bolso e que comem flores ao pequeno almoço. Como poderá ela acreditar tão profundamente em algo que é apenas uma fantasia da sua imaginação? E como consegue ela sonhar tão espantosas criaturas? Uma miúda de 5 anos, com a ajuda de um peixinho dourado, descobre que a morte é irreversível. Como é que uma criança que ainda não sabe ler nem contar descobre profundas e difíceis verdades acerca da mortalidade? A bebê de 1 mês transforma-se na menina de 2 anos e depois na de 3 e na de 5. E por fim, miraculosamente, transfigura-se numa mãe com os seus próprios filhos. Como é que estas criaturas completamente diferentes podem ser a mesma pessoa? Todos nós que fomos outrora crianças e cuja maior parte se tornará pai, todos fizemos este tipo de perguntas. A infância é uma parte profunda da condição humana, mas é também uma parte muito pouco examinada desta condição. De tal modo, é um dado adquirido que durante a maior parte do tempo mal damos por ela. A infância é um facto universal, mas quando pensamos realmente nisso, é quase sempre em termos pessoais. O que devo fazer eu agora com o meu filho? O que é que os meus pais fizeram que fez com que eu fosse como sou? A maioria dos livros acerca de crianças é assim, desde as memórias e os romances até aos omnipresentes livros de aconselhamento parental. Mas a infância não é apenas um particular enredo de autobiografias irlandesas ou um particular problema para ser resolvido por programas de autoajuda americanos. Nem sequer é apenas algo que todos os seres humanos partilhem. É como defenderei o que faz com que todos os seres humanos sejam humanos. Quando começamos a pensar na infância com maior profundidade, compreendemos que este facto universal, aparentemente simples, está enredado em complexidades e contradições. As crianças são, ao mesmo tempo, profundamente familiares e profundamente estranhas. Por vezes sentimos que são apenas como nós e, noutras alturas, parecem viver num mundo bem diferente. As suas mentes afiguram-se drasticamente limitadas, sabem muito menos do que nós. Porém, muito antes de começarem a ler ou a escrever, têm já extraordinários poderes de imaginação e criatividade e, muito antes de irem para a escola, mostram espantosas capacidades de aprendizagem. A sua experiência do mundo evidencia-se por vezes limitada e concreta. Noutras alturas parece alcançar mais longe do que a experiência dos adultos. Afigura-se
que as nossas experiências como crianças foram cruciais na formação daquilo que somos. Mas, no entanto, todos sabemos que o caminho da criança para o adulto é enviesado e complexo, e que o mundo está cheio de santos com pais terríveis e de neuróticos com pais ternos. Quanto mais novas as crianças, mais misteriosas são. Poderíamos lembrar-nos mais ou menos do que é ter 5 ou 6 anos e conseguimos falar com crianças em idade escolar numa base razoavelmente idêntica. Mas os bebés e os miúdos são território completamente desconhecido. Os bebés não conseguem andar nem falar e mesmo os mais pequenos apenas gatinham. E, no entanto, a ciência, e de facto também o senso comum, diz-nos que nesses primeiros anos estão a aprender mais coisas do que alguma vez voltarão a fazer nas suas vidas. Poderá ser difícil ver como a criança irá ser o pai do homem. Contudo, é ainda mais difícil traçar a linha entre o eu que escreve agora esta página e o molho de fraldas de 3 quilos de há 50 anos. Só olhos e testa, ou mesmo o posterior turbilhão de 13 quilos de frases entrecortadas, emoções intensas e loucas brincadeiras. Nós nem sequer temos um nome adequado a este nível de idade. Este livro centrar-se-á nas crianças com menos de 5 anos e por vezes usarei a palavra bebés para falar de alguém com menos de 3. Para mim, bebés são aquelas adoráveis combinações de bochechinhas redondas e pronúncia engraçada, embora deva reconhecer que muitos desses bebés de 3 anos rejeitariam vigorosamente esta descrição. Tanto a pesquisa científica como o pensamento filosófico atuais iluminaram e aprofundaram o mistério. Nos últimos 30 anos, houve uma revolução na nossa compreensão científica dos bebés e das crianças. Costumávamos pensar que os bebés e as crianças eram irracionais, egocêntricos e amorais. O seu pensamento e a sua experiência eram concretos, imediatos e limitados. Na realidade, os psicólogos e os neurocientistas descobriram que os bebés não apenas aprendem mais, como imaginam mais, interessam-se mais e experimentam mais do que alguma vez pensávamos ser possível. Em certos aspectos, as crianças mais novas são na realidade mais espertas, mais imaginativas, mais interessadas e mesmo mais conscientes do que os adultos. Esta revolução científica persuadiu os filósofos a levarem os bebés a sério pela primeira vez. As crianças são ao mesmo tempo profundas e desconcertantes, e esta combinação é o território clássico da filosofia. Contudo, poderão ler 2500 anos de filosofia sem encontrarem quase nada acerca de crianças. Um marciano que tentasse compreender-nos através do estudo da filosofia terrestre poderia facilmente concluir que os seres humanos se reproduziam através da clonagem assexuada. O índice dos milhares de páginas da Encyclopedia of Philosophy de 1967 não faz referências a bebés, crianças, famílias, progenitores, mães ou pais, e apenas a 4 crianças no total. Muito recentemente, contudo, iniciou-se a mudança. Os filósofos começaram a dar atenção aos bebés e mesmo a aprender com eles. A citada enciclopédia inclui artigos que são de facto sobre bebés, com títulos como Infant Cognition e
The Children Theory of Mind. Eu falei na American Philosophical Association, bem como na Society for Research in Child Development. E os filósofos discutem acerca de saber se os bebés compreendem as mentes dos outros, como aprendem coisas acerca do mundo e se são capazes de empatia. Alguns deles chegam mesmo a sentar-se precariamente em pequenas cadeiras nos jardins de infância e fazem experiências com crianças. Pensar acerca de bebés e de crianças poderá ajudar a responder a questões fundamentais sobre a imaginação, a verdade, a consciência, a identidade, o amor e a moralidade de uma nova forma. Neste livro, defenderei uma nova perspectiva destas ideias filosóficas fundamentais baseadas nos bebés e uma nova perspectiva dos bebés baseada nestas ideias filosóficas. Como as crianças mudam o mundo. Existe uma grande ideia geral por detrás de todas as experiências específicas de todos os argumentos deste livro. Mais do que qualquer outra criatura, os seres humanos são capazes de mudar. Mudamos o mundo à nossa volta, as outras pessoas e mudamos-nos a nós mesmos. As crianças e a infância ajudam a explicar como mudamos. E o facto de mudarmos explica a razão pela qual as crianças são o que são, e mesmo por que razão a própria infância existe. Em última análise, as novas explicações científicas da infância estão enraizadas na teoria evolucionista, mas estudar as crianças leva a uma imagem muito diferente de como a evolução molda as nossas vidas do que aquela transmitida pela imagem tradicional da psicologia evolucionista. Alguns psicólogos e filósofos argumentam que a maior parte daquilo que é significativo acerca da natureza humana é determinado pelos nossos genes, um sistema integrado e inato que faz de nós aquilo que somos. Estamos apedrechados com um conjunto de capacidades fixas e distintas, concebidas para corresponder às necessidades dos antepassados pré-históricos há 200 mil anos, no Pleistocénico. Claro que não surpreende que esta perspectiva despreze a importância da infância. A ideia é a de que um meio ambiente infantil suficientemente bom poderá ser necessário para deixar que os aspectos inatos da natureza humana se desenvolvam. Mas, para além disso, a infância não terá muita influência, porque a maior parte daquilo que é importante acerca da natureza humana, em geral, já está instalada desde o nascimento. Mas esta perspectiva não capta as nossas vidas tal como as vivemos e conforme mudam e se desenvolvem ao longo do tempo. Pelo menos nós sentimos-nos como se criássemos ativamente as nossas vidas, mudando o nosso mundo e os nossos eus. Esta perspectiva não consegue também explicar as mudanças históricas radicais na vida humana. Se a nossa natureza é determinada pelos nossos genes, seria de pensar que fôssemos os mesmos agora do que éramos no Pleistocénico. O facto surpreendente acerca dos seres humanos é que a nossa capacidade para mudar, tanto nas nossas vidas como através da história, é a coisa mais distintiva e imutável acerca de nós. Haverá uma forma de explicar esta flexibilidade e esta criatividade, esta capacidade para alterar o nosso destino individual e coletivo sem recorrer ao misticismo? A resposta, inesperadamente, vem das crianças mais novas e conduz a uma espécie de psicologia evolutiva muito diferente. A grande vantagem evolutiva dos seres humanos está na sua capacidade para escapar às pressões da evolução. Podemos aprender acerca do nosso meio ambiente, podemos imaginar meios ambientes diferentes
e podemos tornar reais estes meios ambientes imaginados. E enquanto espécie intensamente social, as nossas pessoas são a parte mais importante do nosso meio ambiente. Por isso, é provável que aprendamos sobre as pessoas e que usemos esse conhecimento para mudar a forma como as outras pessoas se comportam e a forma como nós próprios nos comportamos. O resultado é que os seres humanos, como uma parte central do seu dom evolutivo e como a parte mais profunda da sua natureza humana, estão empenhados num ciclo constante de mudança. Mudamos aquilo que nos cerca e aquilo que nos cerca muda-nos a nós. Altera-nos o comportamento das outras pessoas, as outras pessoas alteram o nosso. Começamos por ter a capacidade de aprender com mais eficácia e maior flexibilidade acerca do nosso ambiente do que as outras espécies. Este conhecimento deixa-nos imaginar novos ambientes, até mesmo ambientes radicalmente novos, e atuar para mudar os existentes. Podemos então aprender sobre as inesperadas características dos novos ambientes que criamos e mudar então o ambiente novamente e por aí fora. Aquilo que os neurocientistas designam por plasticidade, a capacidade de mudar à luz da experiência, é a chave da natureza humana, a qualquer nível, desde o cérebro às mentes e às sociedades. A aprendizagem é uma parte essencial do processo, mas a capacidade humana para a mudança ultrapassa a mera aprendizagem. A aprendizagem é a maneira como o mundo muda a nossa mente, mas as nossas mentes podem também mudar o mundo. Desenvolver uma nova teoria sobre o mundo permite-nos imaginar outras maneiras de o mundo poder ser. Compreender outras pessoas e nós próprios permite-nos imaginar novas formas de se ser humano. Mudar simultaneamente o nosso mundo, o nosso eu e a nossa sociedade leva-nos a ter de pensar sobre como gostaríamos de ser, bem como sobre quem somos de facto. Este livro é sobre a maneira como as crianças desenvolvem mentes que mudam o mundo. Os psicólogos, filósofos, neurocientistas e informáticos estão a começar a identificar cuidadosamente e com precisão alguns dos mecanismos subjacentes que nos facultam a capacidade especificamente humana para a mudança. Os aspectos da nossa natureza que possibilitam e estimulam que a cultura aconteça. Estamos inclusivamente a começar a desenvolver rigorosas descrições matemáticas de alguns desses mecanismos. Veremos que essa nova pesquisa e pensamento, realizado apenas em grande parte nos últimos anos, nos deu uma nova compreensão sobre o modo como os computadores biológicos nos nossos crânios produzem efetivamente a liberdade humana e a flexibilidade. Se eu olhar em volta para as coisas vulgares à minha frente enquanto escrevo isto, o candeeiro, a mesa construída com ângulos retos, a brilhante e simétrica taça de cerâmica, o resplandecente ecrã do computador, quase nada se parece com alguma coisa que eu pudesse ter visto no Pleistocénico. Todos estes objetos foram outrora imaginados. Foram coisas que os próprios seres humanos criaram. E eu própria, uma mulher cognitiva, cientista, a escrever sobre a filosofia das crianças, não poderia ter existido também no Pleistocénico. Todos estes objetos foram imaginados alguma vez. Eu também sou uma criação da imaginação humana e vocês são-no também. Como a infância transforma o mundo. A simples condição da infância, o nosso longo período protegido de imaturidade, desempenha um papel crucial nesta capacidade humana de mudar o mundo e nós próprios. As crianças não são apenas adultos deficitários.
crescidos primitivos atingido gradualmente a nossa perfeição e complexidade. Em vez disso, crianças e adultos são diferentes formas de Homo sapiens. Elas têm mentes e cérebros muito diferentes, embora igualmente complexos e poderosos, e formas de consciência concebidas para servir diferentes funções evolutivas. O desenvolvimento humano é mais parecido com uma metamorfose como a da lagarta, que se transforma em borboleta, do que com um simples crescimento, embora possa parecer que são as crianças as vibrantes e errantes borboletas que se transformam em lagartas, avançando ao longo do caminho para o crescimento. O que é a infância? É um período distinto de desenvolvimento, no qual os jovens seres humanos dependem por inteiro dos adultos. A infância, literalmente, não poderia existir sem cuidadores. Porque é que atravessamos, na verdade, um período de infância? Os seres humanos têm um período de imaturidade e dependência, uma infância muito maior do que as outras espécies, e este período de imaturidade tornou-se mais longo à medida que a história da humanidade progrediu. O que nós, pais de filhos de 20 e tal anos, reconhecemos com um suspiro. Que razão haverá para tornar os bebés tão indefesos e por tanto tempo? E por que razão fazer com que os adultos invistam tanto tempo e energia a cuidar deles? Este período prolongado de imaturidade está intimamente ligado à capacidade humana de mudar. As nossas capacidades humanas para a imaginação e aprendizagem têm grandes vantagens. Ajudam-nos a adaptarmos-nos a ambientes completamente diferentes do que qualquer outra espécie e a mudar os nossos ambientes de uma maneira de nenhum outro animal consegue. Mas tem também uma grande desvantagem. A aprendizagem leva tempo. Não queremos estar parados, explorando todas as novas possibilidades de caçar veados, quando já não comemos há 2 dias, ou aprender toda a sabedoria cultural acumulada sobre os tigres, quando vem um deles atrás de nós. Seria para mim uma boa ideia passar uma semana a explorar todas as capacidades do meu novo computador, como faria o meu filho de 10 anos, mas perseguida pelo tigre das bolsas com prazos limitados e das aulas a lecionar, limito-me a manter as velhas rotinas. Um animal que dependa do conhecimento acumulado das gerações anteriores tem de ter algum tempo para adquirir esse conhecimento. Um animal que dependa da imaginação tem de ter algum tempo para a exercitar. Esse tempo é a infância. As crianças são protegidas das usuais exigências da vida adulta. Não necessitam de caçar veados ou de escapar aos tigres, nem têm de escrever declarações pomposas ou de ensinar turmas de alunos. Todas essas coisas são feitas em seu lugar. Tudo aquilo de que precisam é de aprender. Quando somos crianças, dedicamos-nos a aprender acerca do nosso mundo e a imaginar todas as outras formas que ele poderia ter. Quando chegamos a adultos, pomos a uso tudo o que aprendemos e imaginamos. Há uma espécie de divisão evolucionista do trabalho entre as crianças e os adultos. As crianças são o departamento de pesquisa e desenvolvimento da espécie humana, os executivos, os criativos. Os adultos são a produção e o marketing. Eles fazem as descobertas, nós implementamos-las. Eles produzem 1 bilhão de novas ideias, a maior parte inúteis, e nós pegamos nas 4 ou 5 boas e tornamo-las reais. Se nos focarmos nas capacidades dos adultos, planeadas a longo prazo, de rápida e automática execução,
e de reação cuidadosa à alveada, aos tigres e aos prazos, então os bebés e as crianças parecer-nos-ão de facto bastante patéticos. Mas se nos centrarmos nas nossas distintas capacidades para a mudança, especialmente na imaginação e na aprendizagem, então são os adultos que nos parecerão lentos. As lagartas e as borboletas fazem bem coisas diferentes. Esta divisão básica do trabalho entre as crianças e os adultos reflete-se nas suas mentes, nos seus cérebros, nas suas atividades cotidianas e mesmo na sua experiência consciente. Os cérebros dos bebés parecem possuir qualidades especiais que os tornam especialmente bem preparados para a imaginação e a aprendizagem. Os cérebros dos bebés estão, na realidade, interligados de uma forma mais elevada do que os cérebros dos adultos. Existem mais vias neuronais à disposição dos bebés do que dos adultos. À medida que envelhecemos e que ganhamos mais experiência, os nossos cérebros cortam os caminhos mais ténues, menos usados, e fortalecem aqueles que são utilizados com maior frequência. Se olharem para um mapa do cérebro de um bebê, parecer-vos-á a velha Paris, com uma série de ruas estreitas interligadas. No cérebro adulto, essas pequenas ruas foram substituídas por menos, mas mais eficientes avenidas neuronais, capazes de muito mais trânsito. Os jovens cérebros são também muito mais elásticos e flexíveis, mudam com muito maior facilidade, mas são muito menos eficientes, não trabalham com tanta rapidez ou eficácia. Existem ainda mudanças cerebrais mais específicas que têm um papel particularmente importante nas metamorfoses da infância para a idade adulta. Envolvem o córtex pré-frontal, uma parte do cérebro igualmente bem desenvolvida nos seres humanos e que os neurocientistas defendem muitas vezes como sendo a sede das capacidades propriamente humanas. Os cientistas atribuíram capacidades sofisticadas em termos de pensamento, planeamento e controlo à área pré-frontal. Por exemplo, através de uma trágica combinação de erro e de arrogância, os doentes psiquiátricos nos anos 50 do século XX foram sujeitos a lobotomias pré-frontais, operações que removiam essa parte dos seus cérebros. Apesar desses pacientes se manterem superficialmente funcionais, perdiam em grande parte a capacidade de tomar decisões, controlar os seus impulsos e agir de modo inteligente. O córtex pré-frontal é uma das últimas partes do cérebro a amadurecer. A ligação dessa parte do córtex, o processo de cortar algumas ligações e fortalecer outras, poderá não estar terminado até aos 20 e tal anos. Outro suspiro dos pais com filhos desta idade. Recentemente, os neurocientistas descobriram que todo o cérebro é mais plástico e mutável mesmo na idade adulta do que antes se pensava. No entanto, algumas partes, como o sistema visual, por exemplo, parecem tomar a sua forma adulta nos primeiros meses de vida. Outras, como o córtex pré-frontal e as ligações entre a área pré-frontal e outras partes do cérebro, amadurecem muito mais devagar. Continuam a mudar durante a adolescência e para além dela. O córtex visual é muito semelhante aos 6 anos e aos 60, enquanto a área pré-frontal apenas adquire a sua forma final na idade adulta. Poderão pensar que tal significa que as crianças são adultos menores, que lhes faltam as partes do cérebro que são as mais cruciais para o pensamento racional adulto, mas poder-se-á igualmente dizer que quando se trata de imaginação e aprendizagem, a imaturidade pré-frontal permite às crianças serem super adultos.